Olá, sou Monique Alba, sou esteticista há mais de 20 anos e docente na área de estética já há mais de 15 anos. Sou formada pela Universidade Anhembi Morumbi, estética e cosmetologia, tenho pós-graduação na área de gestão da cosmetologia e fiz mestrado em ciências farmacêuticas voltado para acne vulgar, aí em adolescentes, grau 1 e 2, um estudo comparativo. O curso Lips Nutrition é voltado para profissionais da área de estética e também de micropigmentação que buscam aí melhores tratamentos e melhores resultados também para o seu cliente. Hoje em dia, os lábios eles viraram o foco dos tratamentos para amenizar as rugas, tanto periorbitais e também do próprio lábio, da mucosa, também para se tornar um pouco mais jovial, para a gente não perder tanto a estrutura e hidratação dos lábios. Então fique de olho em todas as tendências, cosméticos e também nas tecnologias envolvidas para esse tratamento. A técnica Lips Nutrition. Por que eu escolhi esse nome? Porque o lábio ele precisa de nutrição e não só de hidratação ou de volumização ou preenchimento que as pessoas tanto falam. Então a técnica ela vai incidir aí em alguns cosméticos e algumas técnicas que a gente utiliza de perfuração. Então nós temos que falar aí começando pelo afinamento da pele. Então nós vamos fazer uma higienização da pele. Nós não conseguimos deixar essa pele 100% estéril, até porque a boca e os olhos têm aí uma grande incidência de bactérias e micro-organismos. Nós conseguimos fazer uma antisepsia com a clorexidina aquosa. Você pode escolher a melhor marca que você se identifica e depois disso nós vamos utilizar aí um mousse de limpeza ou até mesmo um sabonete, como você achar melhor, para a higienização dos lábios. Depois é realizada uma esfoliação. Dentro dessa esfoliação, nós vamos fazer aí um afinamento da capa córnea, da primeira camada de pele, e isso nós já vamos ter aí um aproveitamento melhor dos ativos que nós iremos utilizar em seguida. Dentro desse esfoliante, nós não utilizamos mais nada que é derivado do petróleo, como o polietileno. Então, que era um plástico arredondado, que a gente fazia uma fricção na pele, ou na mucosa dos lábios, ou na região que você for utilizar, e a gente retirava esse produto. Ele não era biodegradável, então hoje as linhas de cosméticos utilizam aí esfoliantes que são a base de outras sementes ou de outros tipos de cosméticos, até mesmo do açúcar, mas ele tem aí uma forma arredondada para que a gente não cause microfissuras. Então não é indicado o uso de qualquer esfoliante na região labial. Ele tem que ter uma espessura muito fina para que a gente não faça nenhum tipo de ferimento. Então faremos aí toda a parte prática, então depois você acompanha nos vídeos e aí você vai ver a forma que a gente vai fazer essa esfoliação. Retirado, isso é feito com a mão, retirado isso com água, gás e algodão, nós utilizamos aí um tônico, se você quiser equilibrante também, ou já hidratante para a região dos lábios. Depois, em seguida, nós vamos utilizar o microagulhamento em profundidade de 0,25 até 0,5 milímetros para que a gente não cause um ferimento. A técnica de microagulhamento é para drug delivery, onde a gente coloca o ativo que você for utilizar em maior profundidade na pele. Então, hoje em dia, nós temos aí vários hidratantes, vários nutrientes aí para a mucosa dos lábios, para que a gente consiga ter um rejuvenescimento.
ou um tratamento preventivo dessas rugas labiais. Periorbitais, a gente pode falar tanto na parte externa quanto na parte interna aí dos lábios. Então, nós vamos utilizar o microagulhamento. A diferença de agulhamento e microagulhamento é a profundidade. Então, na técnica Lips Nutrition, nós vamos utilizar microagulhamento que vai até 0,5 milímetros de profundidade. Podemos utilizar aí agulhas de 36 pontas para que a gente tenha um nivelamento dessa pressão e a gente não tenha nenhum tipo de machucado ou de agressão realmente para a mucosa, porque o intuito é hidratar. Claro que a gente pode ter aí um leve edema, mas isso não significa preenchimento. Nós vamos hidratar essa mucosa com o uso do microagulhamento e também vai acontecer um processo inflamatório, que também nós temos aí toda a cascata inflamatória, que a gente pode ter um edema de até 48 horas. Então, essa volumização, ela é momentânea, passageira. Os movimentos de microagulhamento serão aí circulares, vai e vem e pontual também. Você pode fazer essa técnica tanto na região dos lábios mesmo, da mucosa, e também na parte de fora dos lábios também externos, periorbitais. Vamos utilizar em seguida sempre aí ativos, um blend de ativos, principalmente o ativo principal dessa técnica é o ácido hialurônico de baixa molécula, então ele é menor para que tenha uma permeação melhor aí desse ativo. Então nós utilizamos um ácido hialurônico não reticulado. O que significa isso? Nós temos dois tipos de ácido hialurônico. Temos de baixa reticulação e de alta reticulação. Alta reticulação é aquele que preenche, que dá volumização, que a gente faz com agulha, com cânula ou até hoje em dia com a caneta pressurizada. Já no microagulhamento nós precisamos de tudo que é mais fluido, então ele vai fazer uma alta hidratação nessa pele. Então se chama ácido hialurônico não reticulado de baixo peso molecular, para que a gente aproveite tudo que o ácido hialurônico nos dá de benefício tanto para a pele e para a mucosa também. Em seguida, nós temos aí um diferencial no nosso protocolo. Então, nós utilizamos o LED azul, que ele vai fazer uma hidratação. O que o LED azul faz no lábio? Ele retém essa água, ele puxa a água para o tecido. Então, é super importante depois de alguma agressão, pode ser uma esfoliação ou microagulhamento, né, que a gente chama de agressão controlada. Depois a gente vem com o LED azul, a gente vai fazer ou ele em arraste ou pontual, como você achar melhor a sua técnica. Isso varia de acordo com a marca do equipamento que você for utilizar. Então, para esse momento, nós vamos fazer uma hidratação também com o LED. Então, a gente já vê um pouquinho mais desse lábio hidratado, um pouquinho mais edemaciado, mas por conta aí do LED azul. Em seguida, nós vamos utilizar o LED vermelho. Ele promove cicatrização, diminui todo o efeito inflamatório e nós temos aí uma qualidade de colágeno. O LED vermelho, nesse momento, ele faz um remodelamento desse colágeno, deixando o lábio mais rejuvenescido, mais hidratado também. Em seguida, nós utilizamos aí uma máscara hidratante, ela pode ser oclusiva ou também eu vou te dar algumas opções aí para que você não fique só com uma opção de tratamento. Você pode utilizar máscaras que são oclusivas em silicone, também que elas ficam hidroplásticas, ou nós temos aí algumas máscaras hidratantes
também com um efeito rejuvenescedor e hidratante para que vocês consigam fazer o melhor protocolo possível para a sua cliente. Em seguida, nós retiramos isso e utilizamos o gloss. O gloss, ele não é só embelezamento, nós utilizamos o gloss também com ácido hialurônico, fatores de crescimento e vários ativos, assim como o D-pantenol, também para devolver à pele um equilíbrio. Então, essa mucosa, nós temos aí uma nutrição, uma hidratação e aí nós vamos ter aí também o colágeno como coadjuvante dessa técnica. Então, a durabilidade dessa técnica é até 28 dias, porque a gente vai fazer um estímulo de colágeno. Então, todos os ativos que a gente for utilizar, principalmente quando a gente faz uso de alguns ativos como fatores de crescimento para a pele, nós vamos produzir muito colágeno e elastina, devolvendo o lábio mais saudável para a sua cliente. Em seguida, vocês podem utilizar aí fotoprotetor labial ou o uso mesmo do gloss para o cuidado em casa, o home care, para que ela sempre lembre do cuidado e da hidratação dessa região. Os lábios, nós vamos falar deles sobre a estrutura e também tudo que compõe a parte labial e a parte periorbital da boca. Então, nós temos aqui uma foto da estrutura labial. Então, nós temos aqui os filtros, que com o passar do tempo nós vamos perdendo esse filtro, ele vai ficando um pouquinho mais murchinho e a gente perde esse contorno labial. Em seguida, nós temos o vértice, que para algumas pessoas podem ser mais arredondados ou com ângulo maior também. Com o passar do tempo, nós vamos ter algumas fissuras labiais e os códigos de barra desta região. Temos aí o tubérculo, que faz parte aí da estrutura da mucosa, já um pouco mais interna. Então, nós temos como se fossem umas fissurinhas labiais que com o decorrer do tempo, claro que o clima também vai interferir na hidratação e no envelhecimento dessa mucosa. Então, esse tubérculo fica muito marcado ao longo do tempo, sem a devida proteção ou hidratação. O arco do cupido, com o tempo também, no envelhecimento, nós vamos perdendo esse arqueamento e também essa estrutura de lábio. Hoje muito utilizados preenchimentos com ácido hialurônico. Então nós vamos ver durante o curso o que a gente pode fazer, o que a gente tem que utilizar para melhorar toda essa estrutura também do arco do cupido. Nós temos o corpo labial, que tem um volume. Quanto mais jovem nós somos, mais nós temos volumização de matriz extracelular, de glicosaminoglicanas, que nós vamos ver um pouquinho mais à frente sobre a fisiologia do lábio e o envelhecimento, tudo que compõe a pele e a mucosa. Temos as comissuras labiais, também aqui nesta lateral. Com o passar dos anos, nós vamos perdendo essa estrutura e vindo para baixo. Então, às vezes a gente fica com um ar mais cansado, também mais envelhecido, com a ruga da marionete. Então, vem do nasogeniano ao lado da comissura labial e também dessa marionete. O contorno labial, muitas vezes ele é perdido, principalmente em lábios que são um pouco mais claros, que não tem uma volumização. Então, o contorno é super importante para que a gente faça uma delimitação e também trabalhe com alguns tratamentos estéticos para estímulo dessa musculatura periorbital da boca, fortalecimento e para que esse canto dos lábios não vá para baixo. Então, nós temos a ação da gravidade também que interfere nesta comissura labial. Agora nós vamos falar sobre as causas do envelhecimento. Vamos falar de uma maneira geral aí todo o processo de pele e do organismo
que afeta algumas estruturas no envelhecimento. Então, nós temos aí várias teorias de envelhecimento. Então, já vou adiantar para vocês que a partir dos 25 anos de idade, nós perdemos 1% ao ano de colágeno, da formação do colágeno. Então, o fibroblasto, ele é uma célula um pouco preguiçosa. Ele produz muito colágeno e elastina até os 25 anos, depois ele tem a sua produção diminuída. Então, nós temos já que estimular. O que a gente faz para estimular? A gente inflama, né? Então, isso já é um processo para que a gente já tenha aí uma pele um pouco mais saudável e também toda a parte de mucosa, flacidez, pálpebra e tudo que envolve o envelhecimento da pele. Então, eu vou falar para vocês algumas teorias de envelhecimento que estão linkadas intimamente com produção de colágeno e elastina. Nós temos aí o envelhecimento intrínseco e extrínseco. Dentro do intrínseco, nós temos aí o que é genético e aí o que ele está programado. Então, nós vamos herdar aí da família, dos nossos antepassados, a herança genética. Então, nós temos aí uma pele clara, uma pele morena ou negra, tem uma interferência muito grande na produção de colágeno e elastina e na parte muscular. Então, isso é hereditário, é genético, nós herdamos isso. Antigamente, os estudos demonstravam que a gente tinha 50% de herança e 50% eram nossos hábitos. Hoje em dia, a gente viu que isso tudo mudou. Então, nós temos aí várias teorias que envolvem o envelhecimento da pele. Outra teoria é o envelhecimento extrínseco. Esses sim são os nossos hábitos. Então, poluição, o fumo, drogas, álcool, isso tudo interfere nos nossos hábitos, no nosso dia a dia, alimentação, sedentarismo. Então, isso tudo que é externo tem uma grande porcentagem aí de envelhecimento. Então, pessoas que tomam muito sol têm uma degradação de colágeno, de metaloproteinase, diminuição de toda a matriz extracelular que nos dá volume e aí tem uma sustentação melhor de lábios, de pálpebra, de bochecha e toda a parte que compõe a estrutura facial e corporal. Então, nós temos aí outras teorias que nós vamos falar aí de modificações e de inflamações. Nós temos uma teoria chamada de radicais livres, o estresse oxidativo. Isso é super importante a gente saber que nós temos um sistema também que é antioxidante. Claro que a oxidação vai ocorrer o tempo inteiro no nosso organismo, mas o nosso sistema imunológico também reage a essas agressões. Nós temos aí algumas alterações no nosso organismo, então tudo que a gente tem de alimentação ou de uso tópico em cosméticos que sejam antioxidantes, a vitamina C é a mais conhecida delas. Nós temos aí vários fatores que nos ajudam a não envelhecer tão rápido. Algumas coisas como a alimentação inadequada, o excesso de atividade física, o sol, a radiação, são fatores que interferem muito na produção desses radicais livres. Então, os radicais livres não deixam também de ser extrínsecos, né, que também dependem muito dos nossos hábitos diários. Outra teoria é da inflamação, então a gente chama a teoria inflaming. Nós temos aí, pela produção de radical livre, nós temos sempre uma inflamação crônica, uma inflamação gerando outra inflamação. Então nós temos aí processos químicos e aí nós vamos trabalhar com o metabolismo, né, celular. Então nossos ribossomos, toda a parte aí de ATP não funciona tão bem porque nós temos aí toda a parte de inflamação. A partir do momento que você tem muita geração de radical livre, muita inflamação, nosso organismo vai inflamando cada vez mais.
Algumas patologias também interferem nisso. O nosso sistema imunológico vai reagir com processos bioquímicos, com células, com toda a parte de células de defesa, interleucinas, que vão aí gerar processos pró-inflamatórios. Então, a inflamação faz parte também de uma teoria de envelhecimento. Nós temos que diminuir todo o processo de radical livre e também o processo de inflamação crônica. Nós temos aí uma diminuição de todo o DNA, então nós temos uma replicação durante toda a vida, ele é programado, né? Então nós temos todas as células com apoptose. O que significa isso? Ela tem um momento de nascer e de morrer. Então nós temos às vezes uma replicação em quase todas as células do nosso organismo, podemos dizer que são quase todas, algumas não são replicadas, a gente perde e aí morre. Então nós temos aí, quando nós diminuímos essa ponta do telômero, nós vamos envelhecendo um pouco mais. Então isso também implica na renovação celular. Uma pele jovem se renova em 28 dias. Cada vez mais que nós vamos envelhecendo, essa renovação celular vai ficando diminuída. Então nós podemos chegar a mais ou menos 69 a 72 dias quando a pele está bem envelhecida. O que significa isso? Que a pele vai se tornando um pouco mais opaca, sem brilho, sem viço, e isso também interfere na parte labial. Por isso que é super interessante nós sabermos todas as causas de envelhecimento para que a gente saiba lidar com tudo isso. Outra forma de envelhecimento que está na moda, todo mundo está falando, é sobre a glicação. O que seria a glicação? Então, nossa alimentação, infelizmente a ocidental, ela é voltada para o carboidrato e o açúcar, a glicose. E isso interfere diretamente nessa produção de colágeno ou no colágeno e elastina que eu já tenho formada, e aí eu perco a qualidade disso. O que significa isso? O processo de glicação é assim: quanto mais açúcar eu tenho disponível no meu organismo, ele pode grudar em algumas proteínas. O colágeno e a elastina são proteínas. Eles se firmam ali, se fixam, e aí a gente pode perder toda essa estrutura de colágeno. Então a fibra se rompe, porque ela fica muito densa, e aí nós perdemos a qualidade do colágeno que a gente tem, e quando a gente inflama para produzir colágeno e elastina, ele vem com má qualidade ou ele não se forma. Nós não temos aí uma qualidade boa de pró-colágeno para transformar em colágeno tipo 3 e depois tipo 1, que dá sustentação à nossa pele, à nossa musculatura, consequentemente nos nossos lábios. Então essas são todas as teorias que a gente estuda de envelhecimento e que vai interferir diretamente no seu tratamento. Agora nós vamos falar sobre as glicosaminoglicanas. Pode ser um nome super difícil, mas vocês sempre têm que olhar a parte funcional, fisiológica disso. Então nós, quando somos jovens, nós temos as glicosaminoglicanas, as proteoglicanas em muita quantidade, maior quantidade na pele. Por isso que um bebê tem o viço, o turgor na pele. O lábio também, ele é viçoso, hidratado, não tem um ressecamento, não tem aquela pele se soltando, porque nós temos aí uma qualidade de glicosaminoglicanas. Então, o que tem a ver a glicosaminoglicanas e o envelhecimento? A hidratação faz parte disso. Tomar água, líquidos, né? Os sucos refrigerantes não substituem o que nós temos de água. Então, o que vem para a nossa pele é o que sobra de água. Então, por isso que nós temos que ter aí, em média, mais de 70% de água no nosso organismo. Senão, você pode fazer o tratamento que seja, o ativo que for, que não vai adiantar quanto à hidratação, porque nós temos que ter essa água interna. Então, as glicosaminoglicanas, elas vão se formar
a partir de toda a água que nós temos. Então, o ácido hialurônico, ele é capaz de reter 100 vezes mais a água na pele, na derme, o que dá sustentação e suporte aí para a nossa pele, para manter a pele mais jovem, mais saudável. Então, nós temos aí vários nomes de vários ativos que vocês vão conhecer, que tem essa função higroscópica, que eu vou reter água na pele. E a mucosa faz parte disso também. Então, a matriz extracelular, ela vai envolver aí todas essas substâncias que nos vão dar volumização. A partir do momento que a gente começa a envelhecer, ou a gente usa muito essa mímica, essa expressão facial de lábio, nós vamos diminuindo um pouco mais essa matriz extracelular. Existem milhões de ativos hidratantes, higroscópicos também, que vão nos auxiliar nesse tratamento Lips Nutrition, para que você fique com o lábio, ou a sua cliente com o lábio um pouco mais hidratado, e a gente devolver um pouco mais dessa sensação que o lábio é mais hidratado, mais saudável, sem fissuras, sem essas comissuras que a gente vai tendo ao longo do tempo. O vento, todo o clima, muito calor ou muito frio, ou o excesso de ar-condicionado também interferem nisso. Então, nós temos que ter aí o hábito de hidratar essa pele, essa mucosa com ácido hialurônico de baixo peso molecular, para que a gente consiga uma permeação melhor desses ativos. Todos os outros ativos que são oclusivos, tipo manteigas mesmos, ou que são mais como balme, eles fazem uma oclusão para que essa água transepidermal não saia da pele e mantenha mais hidratada. Agora nós vamos falar sobre a técnica Lips Nutrition e toda a ação fisiológica. Se eu fizer um tratamento na minha cliente, o que eu vou ter aí de resposta, de resultado? Então, qual é a ação aí do peeling, que é o primeiro passo, higienização e peeling nessa região labial? O esfoliante, ele tem que ser aí um pouco menor na sua gramatura, porque nós não queremos causar nenhum dano, nenhuma fissura no lábio. É realmente para a gente atingir a camada córnea e deixar essa superfície um pouco mais lisa. Então, o peeling, ele age como se fosse uma descamação. É invisível a olho nu, mas isso já acontece porque a camada córnea, essa camada mais superficial, que às vezes a gente tem uma descamaçãozinha, uma pelinha que a gente vai puxando, ela está se desprendendo. Então, essa renovação celular acontece mais ou menos em 28 dias. Então, quando você esfolia, nós estamos tirando os desmossomos. O que significa isso? O que liga um queratinócito ao outro. Então, essa camada córnea, ela já não tem núcleo, então ela não dói. Então, quando você faz um peeling superficial, na verdade, nós trabalhamos com peelings muito superficiais. Ele pode ser trabalhado em movimentos circulares ou de vai e vem por mais ou menos de 2 a 3 minutos na técnica Lips Nutrition, na região de mucosa labial e também toda a parte que reveste aí a pele no periorbital da boca. Uma outra opção para você que não quer trabalhar aí com esfoliante, às vezes é um lábio bem sensível, uma mucosa que às vezes já está mais machucada, porque as pessoas têm mania de ficar fazendo esse movimento de atrito dos lábios e isso interfere muito na região estar mais saudável e mais propícia para o tratamento. Nós temos os peelings enzimáticos, você pode comprar em alguma linha de estética profissional ou também mandar manipular. Então nós temos aí peelings enzimáticos que a gente deixa entre 10 a 20 minutos e retira. Isso faz com que você tenha aí um lábio bem suave e macio na superfície sem utilizar o esfoliante, que a gente faz um movimento de atrito para retirar essa camada córnea. Então, tem enzimas nesse peeling enzimático que reagem
fazendo uma emoliência e também a gente pode retirar. Em gestantes também vocês podem fazer o tratamento, que a gente não vai ter problema nenhum com os peelings enzimáticos também. O segundo passo aí para a remodelação de colágeno, para a hidratação da pele, fazer esse estímulo, é o microagulhamento. Então nós temos aí duas opções, o Dermaroller e o Dermapen, para quem não tem aí a caneta elétrica, que seria mais fácil de se utilizar, mas vocês podem utilizar também o Dermaroller. É possível fazer sim a técnica Drug Delivery com o Dermaroller. Nós vamos utilizar uma profundidade de agulha entre 0,25 a 0,5 milímetros. Vamos trabalhar aí com movimentos circulares de arraste ou pontual. Então, o tempo vai depender realmente da sensibilidade do lábio. Não é necessário usar anestésicos. Os anestésicos tópicos, eles escondem o que o lábio ou que a mucosa ou que a parte de pele está nos mostrando. Então, nós temos que ter a capacidade de ler o que a mucosa está apresentando no momento. Se a gente tem petequias, que é o orvalho sanguíneo, nós já temos que parar os movimentos de microagulhamento. Então, em média, nós fazemos de 2 a 3 minutos na região superior ou inferior. Inferior é o inferior, eu falei? Superior, inferior. Pode seguir nessa parte. Então, nós podemos fazer de 2 a 3 minutos na região superior e inferior também, e toda a mucosa e também na parte periorbital em volta do lábio, se você tem aquelas linhas de expressão ou código de barras. Nós vamos utilizar já no microagulhamento de 0,25 a 0,5, vai depender realmente da espessura do lábio. Uma pele mais jovem, um lábio mais jovem, às vezes aguenta mais do que uma pele um pouquinho mais envelhecida, uma mucosa mais sensibilizada. Aí você usa uma agulha menor de 0,25. Vamos utilizar já no procedimento um deslizamento. Então a gente vai utilizar o ativo ou a mescla que você escolher aí. No caso dos protocolos, nós utilizamos uma mescla que nós preparamos de acordo com cada cliente. Isso será passado lá em materiais e ativos para vocês. Então, utiliza o ácido hialurônico de baixo peso molecular e ele é não reticulado, ele é fluido para que a gente consiga ter uma permeação. Em momento nenhum vamos utilizar ácido hialurônico reticulado, porque ele serve para volumização e para preenchimento realizado com agulha. Esse não é o nosso intuito no momento, é fazer o procedimento que pode ser que tenha aí uma volumização momentânea pelo processo inflamatório de até 48 horas, dependendo do lábio, e ele é momentâneo, de efeito Cinderela, porque ele não faz o preenchimento, porque nós vamos utilizar ácido hialurônico de baixo peso molecular e que ele é não reticulado, bem fluido, para que a gente só faça procedimento de hidratação, revitalização desse lábio. A técnica Drug Delivery. O que significa isso? Além do microagulhamento fazer um estímulo para que você tenha aí a remodelação de colágeno, melhorar toda a estrutura labial e de toda a parte de mucosa e toda a parte de orbicular dos lábios, que dá sustentação, diminuindo essas linhas, nós também vamos permear os ativos em maior profundidade. Então, hoje em dia, a gente tem essa diferença aí de tratamento. Antes a gente só tinha penetração, então ele ficava na superfície da pele e a gente não sabia se isso ia chegar nas partes mais profundas de pele para estímulo de colágeno, de elastina e de hidratação. Hoje em dia nós fazemos uma permeação de ativos junto com a técnica Drug Delivery de microagulhamento. O que a gente tem que saber? Que no microagulhamento nós temos agulhamento, que são punturações, microlesões na pele, que a gente vai fazer a partir de 1 milímetro, 1,5, 2, 2,5.
Isso a gente pode atingir derme. No caso da mucosa, do Lips Nutrition, nós vamos trabalhar microagulhamento. Então, ele é mais superficial para que a gente tenha uma permeação desse ativo ou desses ativos que serão escolhidos para cada tipo de cliente. Indicações da técnica Lips Nutrition. Nós temos que lembrar que os lábios, eles têm que estar saudáveis. Essa mucosa, ela não pode estar com herpes labial, com alguma quelite ou também com alguma lesão aberta e inflamatória. Então, se não tiver nenhum problema quanto a isso, a técnica é indicada. As contraindicações e reações adversas da técnica Lips Nutrition. Então, nós temos aí diabéticos, que não tem um equilíbrio aí da glicemia, um controle, nós já falamos aí quanto à cicatrização. Então, é contraindicado para quem já tem um problema maior aí quanto à cicatrização. Os níveis de açúcar aumentados também vão dificultar no resultado. Então, a pele glicada e a mucosa também vão aí incidir na não produção de colágeno e elastina de qualidade. Então, os diabéticos são contraindicados para essa técnica, já que a mucosa é uma pele muito fina. Outra contraindicação aí são herpes labiais. Então, nós temos aí lesões abertas, nós não podemos fazer de jeito nenhum, porque nós vamos utilizar procedimento que é um pouco mais invasivo. Então, nós vamos utilizar microagulhas que podem piorar o processo do vírus ou de bactérias ou de alguma fissura já labial. E nós temos aí algumas reações adversas. Então, o que a gente pode ter? Muitas vezes a própria esfoliação ou microagulhamento podem gerar aí o processo inflamatório, o seu organismo entender como uma agressão maior. Então, para quem já tem o vírus incubado da herpes tipo 1, pode ser que realmente apareça uma bolinha ou algum ferimento na região da mucosa. Para quem já tem as reações aí de herpes labial, por estresse ou por atrito mesmo de mucosa, nós indicamos aí o uso de medicamentos antivirais para que realmente não tenha esse processo durante a semana que foi realizada a técnica Lips Nutrition, principalmente se a imunidade já está um pouco mais baixa também e o lábio extremamente ressecado. Então, a gente indica também pomadas antivirais para o uso para que seque essa herpes labial também, se ocorrer. O edema pode ser que ocorra, mas vai ter aí uns 2 dias, 48 horas iniciais. Depois disso, pode ser que tenha um leve ressecamento da pele por conta do microagulhamento e também pela renovação celular. Lembrando, quanto mais jovem nós temos uma renovação celular mais rápida e quanto mais a gente envelhece, essa renovação celular é mais devagar. Então, a gente pode ter aí até 69, 72 dias de renovação celular. Isso implica também nessa saída da pele, né? Então, a gente enxerga a capa córnea ou camada córnea se desprendendo também da pele. Em materiais e equipamentos, eu vou mostrar para vocês o que a gente utiliza, o que a gente pode fazer de diferente no atendimento aí do Lips Nutrition. Nós temos um equipamento que é um leitor de água e de óleo na pele, de hidratação. Então, nós temos aí um manto hidrolipídico da pele, consequentemente, aí também da mucosa. Quanto mais a gente faz uma oclusão, menos evapora a água da pele. É claro que a água ingerida vai fazer uma hidratação também na pele, nos lábios, cabelos, mas nós precisamos ver o quanto tem de evaporação aí na pele. Nós utilizamos um equipamento que a gente pode medir
a hidratação labial. Eu vou mostrar isso para vocês na prática. Então, depois de limpo a região, a gente vai encostar na pele e ele faz a leitura desse lábio ou da região que você for utilizar. Então, nós temos aqui o tanto de água e de óleo. Então, você pode mensurar isso no início do tratamento e antes de colocar o gloss finalizador. Então, acho importante a gente mostrar muitas vezes para cliente o que realmente tem aí de hidratação, ou se falta água também no dia a dia, ou materiais aí cosméticos que ela pode utilizar para melhorar ainda mais. Lembrando, quanto mais ressecamento a gente tem na pele, mais a gente envelhece. Então, o lábio é o primeiro a sentir isso tudo. Então, esse é o mecanismo de análise de hidratação. O segundo que a gente vai utilizar aí são os cartuchos de microagulhamento. Você pode utilizar a marca que você achar melhor. Eu vou mostrar para vocês que tem Anvisa, um cartucho e um Dermapen que tem Anvisa. Esse cartucho aqui ele tem 36 pontas, então geralmente ele coloca aqui atrás 36 agulhas, e aí você vai utilizar na profundidade de 0,25 a 0,5. Então a gente pode utilizar esses movimentos aí de arraste, circular e pontual em toda a região de mucosa e lateral periorbital dos lábios também, com a técnica Lips Nutrition. Então, esse cartucho é uso único e individual. Nós não podemos dar para o cliente, levar embora e utilizar ele depois. Nós vamos jogar ele num descarpaque para material hospitalar, tá? Ele é descartado. Nós vamos utilizar uma caneta Dermapen. Essa que eu vou mostrar para vocês também tem Anvisa, para que vocês tenham aí segurança em trabalhar. Vale muito a pena do que às vezes a gente comprar algum equipamento aí que não tem Anvisa e dure às vezes 6 meses, 1 ano. Quando você compra com Anvisa, você também tem uma durabilidade maior e assistência técnica. Então, às vezes, o primeiro investimento vale mais a pena para que a gente não tenha dor de cabeça depois. Então, nós vamos utilizar numa velocidade mínima do seu equipamento. Então, você coloca na menor. Nós não vamos colocar tanta velocidade para o uso dessa técnica, porque a gente não quer ferir. A nossa agressão é extremamente controlada. Então, dentro aqui do Dermapen, da caneta, nós vamos utilizar aqui a flechinha entre 0,25 e 0,5 de profundidade com o cartucho que a gente for escolher. Depois, nós vamos utilizar o LED azul ou vermelho. Vocês podem utilizar tanto o LED azul quanto o laser vermelho ou os dois LEDs. Quando forem utilizar, o uso do óculos também de proteção, tanto para o cliente como para o profissional, utilizar como forma de segurança, porque nós vamos trabalhar com fototerapia, então a gente utiliza para o cliente e também com a profissional. Isso vai variar o tempo, o joule, de acordo com cada equipamento da marca que vocês já utilizam. Nós vamos utilizar o LED azul para hidratação de forma de varredura ou pontual, de acordo com a marca que vocês escolherem, e também o vermelho para processo de cicatrização e remodelamento aí do colágeno. Os cosméticos utilizados. Então, nós vamos iniciar por uma higienização. Então, pode ser aí com mousse de limpeza que a gente tenha, pode utilizar em movimento circular, vocês verão tudo isso lá na prática, em modelo.
Então, nós vamos utilizar para fazer a antisepsia. Depois disso, nós podemos utilizar uma clorexidina aquosa, pode ser da marca que você achar melhor. Então, nós temos aí algumas que já vêm prontas e outras que a gente pode comprar em produtos médicos e hospitalares também. Clorexidina aquosa 2%. Em seguida, nós vamos utilizar um esfoliante. Esse aqui ele tem gosto de tutti-frutti, se cair um pouquinho na mucosa interna, não tem problema. Nós vamos utilizar, ele dura muito e ele vai se soltando ao longo dos movimentos circulares também. Então, ele não é de polietileno, ele vai dissolvendo. Em seguida, nós podemos utilizar aí o blend de ativos que você achar melhor. Aqui nós temos o ácido hialurônico não reticulado. Vocês podem ver que ele é bem fluido. E dentro dessa ampola aqui, nós temos alguns ativos que a gente pode escolher, como vitamina C, fatores de crescimento. Também aí outros ativos como glicosaminoglicanas, que é a GAG ou o próprio colágeno mesmo, e o condroitin, que a gente pode utilizar nessa mescla para que a gente consiga aí uma melhor hidratação. Tudo vai depender do ativo que você quer para rejuvenescimento, para produção de colágeno e elastina, melhorar as linhas e também a hidratação da pele. Então, a gente utiliza esse aqui com uma seringuinha de insulina, a gente pode pegar e pingar durante o procedimento de microagulhamento. Depois disso, a gente vai utilizar os LEDs e em seguida a gente tem 3 opções de máscara, que pode ser a de colágeno mesmo, o que a gente aí, vocês vão ver na prática. Ela é meio avermelhada, pode ser no formato da boca mesmo, ou algumas que são realizadas aí na região específica que você escolher. Tem o poder oclusivo também e dentro dele tem ativos aí que são às vezes antiglicantes, desglicantes e rejuvenescedores. Temos uma outra opção de hidratação de pele que a gente pode utilizar, de carvão ativado, carboxiterapia não invasiva. Então, a gente pode utilizar dessa maneira, a gente coloca na mucosa e ela vai formando as bolinhas. Geralmente a gente vai deixar aí de 10 a 15 minutos e se você preferir, não precisa nem retirar. Então, acontece todo esse processo e aí depois a gente pode deixar ainda na pele. Tudo vai depender se você quer ou não o excesso de ativo aí dessa máscara na mucosa labial. E temos uma outra opção também da máscara, que ela é oclusiva, ela vem em pó e nós dissolvemos ela em tônico ou na água mesmo. Então, ela é dessa forma e nós vamos fazer a mistura ali na prática. Ela é bem rápida e depois ela já começa a endurecer, é uma hidroplástica. Então, você pode colocar uma gaze embaixo e colocar toda a parte de máscara oclusiva por cima, sem retirar o ativo que a gente utilizou no microagulhamento. Em seguida, nós vamos utilizar esse gloss, que é de tratamento. Então, nós vamos utilizar ou com microbrush ou com o cotonete, como vocês acharem melhor. Então, a gente utiliza esse gloss de tratamento nos lábios para dar o efeito glow no final. Só tenho a agradecer a vocês que ficaram até o final do curso. Espero que vocês tenham proveito de tudo isso e muita prosperidade aí, sucesso nos atendimentos. Obrigada!